Opa, beleza? Grande mestre de xadrez Evandro Barbosa aqui e seja muito bem-vindo à Semana do Xadrez 2.0. Semana do Xadrez está na sua quinta edição e por aqui já passaram mais de 100 mil apaixonados por xadrez que melhoraram o seu entendimento de jogo e levaram o seu jogo para o próximo nível. Para você que está chegando aqui agora, o objetivo da Semana do Xadrez 2.0 é fazer com que você acelere brutalmente o seu nível de jogo. E eu estou literalmente garantindo agora que você vai evoluir o seu jogo 10 vezes e isso na metade do tempo. Desde os fundamentos, passando por todas as fases do jogo, até entender técnicas usadas por grandes mestres no cenário nacional e internacional. São técnicas e métodos de treinamento comprovadas, tiradas direto do campo de batalha, para que você possa alcançar o próximo nível no xadrez de uma forma mais clara, simples e objetiva. Eu sei que é muito difícil encontrar o que treinar e saber como treinar. Eu sei o que é passar horas e horas na internet procurando materiais sem conseguir evoluir no jogo. São muitas dificuldades que eu passei e que você não precisa passar. Não ter o material, não ter com quem jogar, não saber o que treinar, talvez faz com que você tenha a impressão que o xadrez é algo muito complexo e que precise de muitas horas e estudos para entender cada jogada. E se você não está tendo resultados esperados com o que você já sabe sobre xadrez, pode ser que você esteja no caminho errado. Eu não sei para você, mas para mim o tempo é algo muito precioso. Por esse motivo, eu vou te ensinar a treinar de uma maneira mais eficiente. E é pensando em você, que passa por todos estes problemas na hora de treinar, que eu desenvolvi a Semana do Xadrez 2.0. Essa semana será uma verdadeira imersão. E eu vou te ensinar como que qualquer pessoa pode evoluir em até 10 vezes, isso na metade do tempo. Eu vou ser mais claro. Imergir é mergulhar por inteiro e estar presente para algo que eu garanto que você ainda não viu nada parecido. Eu verdadeiramente dei o meu melhor para que você possa desconstruir o seu entendimento sobre o jogo e descubra que evoluir drasticamente no xadrez é mais simples do que você imagina. Basta utilizar das técnicas corretas de treinos e estudos e estar 100% comprometido nas aulas que eu vou te entregar na Semana do Xadrez 2.0. Não importa se você acha que está tarde demais para evoluir, ou se você acha que para ser um bom jogador você tem que iniciar quando criança, ou então se você acredita que precisa de muito tempo para treinar. Eu vou te provar que tudo isso não é verdade. Tudo que você precisa é de um plano, de um bom plano para trilhar esse caminho exato, sem esqueminhas, hacks ou truques. Nessa semana de treinos eu vou te ensinar o que estudar e como estudar. E seguindo algumas etapas que, se você seguir à risca, é impossível você não melhorar no jogo. Não importa o seu nível, não importa a sua idade, esse plano é simplesmente ideal para quem não tem tempo a perder. Seguindo essas etapas, é impossível você não evoluir o seu entendimento de jogo. Acontece que quando eu digo isso, muita gente não acredita. E é provável que você também não esteja acreditando que é possível. O que eu posso te dizer é o seguinte: a única forma de acreditar em alguém é conhecendo os seus resultados. E a minha experiência pessoal como jogador profissional de 16 anos, treinando, jogando e, acima de tudo, testando com milhares de alunos diariamente nos meus canais online de comunicação, me dá base para garantir a sua evolução. Não porque eu acho, mas porque eu comprovei com mais de 1.500 alunos somente no ano passado. E porque eu pude testar em mim disputando centenas de torneios internacionais do mais alto nível. Sendo assim, o que eu vou te ensinar aqui, eu testei em mim e nos meus alunos. Por isso, eu coloco literalmente a minha pele em risco e assumo a responsabilidade do que eu tô te prometendo aqui.
Em minha jornada, eu li e reli centenas de livros sobre xadrez e apliquei tudo na prática, nos maiores torneios e campeonatos do mundo. Você está assistindo aqui a primeira aula e eu tenho certeza que você já vai ficar impressionado. Mas apenas ficar impressionado não adianta nada. Eu quero aqui a sua evolução. Eu quero que você ganhe todas as suas partidas. E nessa semana você vai aprender como melhorar o seu entendimento de jogo em até 10 vezes. E isso na metade do tempo. Mas isso não é o suficiente. Para conquistar resultados de verdade, você deve estar comprometido. E só para você ter uma ideia do que eu tô te falando, olha só o que 2 dos meus alunos me falaram depois de aplicar imediatamente o que aprenderam em todas as aulas da Semana do Xadrez. Olá, eu sou Israel, sou de Parnaíba, Piauí. Eu sou aluno do método do Evandro Barbosa. Eu vim compartilhar aqui com vocês a minha experiência com o método. Ano passado eu participei de um torneio de xadrez aqui na cidade, que reuniu competidores aí do estado do Piauí e do Maranhão, e eu fiquei em 7º lugar. E aí esse ano eu tive a oportunidade de começar o treinamento com o Evandro, e esse ano eu comecei a treinar em agosto, e aí foi mais ou menos 1 mês e meio aí de treinamento. Em setembro a gente teve um torneio, né, e vários competidores fortes vieram aí de várias partes do estado, vieram também do Maranhão. A gente teve um torneio aí com cerca de 35 participantes aqui em Parnaíba, um torneio bem competitivo, e eu tive a oportunidade assim de colocar os meus conhecimentos em prática e conseguir obter um resultado que foi 5 em 5, né? Eu ganhei 5 partidas que eu competi no torneio, eu acabei ganhando o torneio, né? Campeão invicto, aqui o troféu. Bom, e para relatar a experiência, o método do Evandro é um método bastante didático e bem sequenciado. Ele busca aprimorar os conhecimentos básicos do xadrez para que o aluno consiga desenvolver de forma rápida. E foi bem interessante porque eu não tinha uma base muito boa de aberturas e eu melhorei bastante no conhecimento sobre aberturas, meio jogo e também sobre finais, que são fundamentos que a gente tem que conhecer bem para poder melhorar no jogo de xadrez. Bom, essa foi a experiência que eu tive, foi bastante proveitoso. O método de treinamento do grande mestre Evandro Barbosa aconteceu para mim da seguinte forma. Eu já vinha acompanhando o material dele, gratuito no YouTube, e quando ele anunciou um dos seus treinos com o nome O Melhor Treino da História, eu decidi que eu assistiria aquele vídeo. Só pelo título já chamou muita atenção e, de fato, foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive. E a partir daquele vídeo eu percebi que o xadrez está muito além daquilo que a gente imagina. Os grandes mestres e jogadores fortes de verdade, eles enxergam o jogo de uma maneira própria deles, e muitas vezes essa maneira não, sequer é compartilhada. E o grande mestre Evandro, ele consegue fazer muito bem isso, e ele entrega aquilo que ele promete, ele entrega valor no material dele, e de uma forma totalmente diferenciada. Objetividade, simplicidade e autoconfiança. Esses 3 pilares andam junto no método dele. Foi 8% do curso concluído, ou 9%, recém. Já foi muito material e muito conteúdo e muito aprendizado já. O que vem me trazendo pódios e mais pódios e resultados bons de forma efetiva em um curto espaço de tempo. Então, quando ele afirma em um dos treinamentos dele que você pode aumentar o seu nível de jogo até 5 vezes mais o que você já joga, isso é verdade. Não tem preço o que você pode aprender ali. E de forma diferenciada. Realmente o Evandro ele tem didática, o que não é encontrado facilmente hoje nos grandes jogadores, mesmo jogadores com 2.700, 2.800, os super grandes mestres. Eles muitas vezes, eles sabem, óbvio que eles só sabem demais o jogo, né, mais do que qualquer um, mas eles muitas vezes não têm didática para passar. E dos professores que eu já tive, da experiência que eu já tive com treinadores, eu percebi nitidamente que o Evandro tem um diferencial sim na sua didática, e isso fez toda a diferença e vem fazendo a diferença nos meus resultados como jogador e futuramente também como profissional do xadrez, eu acredito. Para finalizar, gens una sumus. Os enxadristas formam uma só família. Um abraço.
Bom, agora preste bastante atenção, porque eu vou te dar alguns avisos para que você não perca nada, beleza? Esta imersão de xadrez, ela foi dividida em 3 fases. E no final de cada uma delas, você vai receber um e-book com muitos dos meus segredos para cada fase do jogo, com tarefas para que você possa realmente aprender a evoluir. Portanto, eu te aconselho a dedicar um tempo especial para assistir às aulas, fazer os exercícios e realmente estar presente neste evento. Porque uma das principais habilidades de um jogador realmente forte é ir até o fim, sem desistir no meio do caminho. Então já ativa suas notificações e lembretes para não perder nada e não deixar passar essa oportunidade. Todas as aulas vão ser liberadas às 8 da manhã, segunda, quarta e sexta. E exatamente às 9 horas você vai receber um e-book exclusivo lá no canal do Telegram. Para você que está me vendo ou simplesmente ouvindo agora, eu preciso que você foque em mim, pois eu tenho algo realmente muito importante para te contar a partir de agora. Bom, talvez você esteja começando hoje, talvez o seu sonho também seja se tornar um grande mestre, talvez o seu rating esteja travado no mesmo lugar há algum tempo e você queira mudar drasticamente e evoluir. Para todas essas opções, eu garanto que você vai estar no lugar certo. Quando eu comecei a jogar xadrez com 11 anos de idade, logo eu comecei a ter as primeiras barreiras, como por exemplo, com quem jogar. Eu tinha que ensinar os meus amigos para ter com quem jogar. Eu não tinha material para treinar e depois começou a surgir outros problemas. Como que eu faço para melhorar no xadrez? Estudar o quê? Começar por onde? Como que eu melhoro o meu jogo? Como que eu faço para aumentar o meu rating? O que é preciso saber que eu ainda não sei e que está me impedindo de ir para o próximo nível? Por sorte, na minha cidade havia bons jogadores. E como eu queria aprender mais, de alguma maneira eu fui atrás desses jogadores que me explicaram sobre os princípios básicos do jogo. Sem saber se estava certo ou errado, eu comecei a estudar todo o material que surgia. Mas muitas das vezes, por estudar com materiais aleatórios, eu não entendia quase nada. Muitas coisas não faziam sentido, não sabia o porquê de cada jogada. Mas ainda assim, eu continuei entre tentativas e erros e aos poucos eu fui entendendo mais sobre o jogo. E eu tive a chance de jogar os meus primeiros campeonatos, que óbvio, eu perdi, mas perder só aumentava a minha vontade de ganhar. E eu tive a oportunidade de jogar um campeonato mineiro e na sequência o meu primeiro campeonato brasileiro, que eu fiquei entre os 60 primeiros do torneio. No ano seguinte, eu voltei e eu tinha certeza que eu ia vencer, que eu venci todos os favoritos, mas eu tava muito nervoso. A verdade é que eu passava até mal de tão nervoso e ficava bastante ansioso antes das partidas. E num dia decisivo, eu acabei botando tudo a perder. Na final, eu perdi para um jogador teoricamente mais fraco que eu e acabei ficando em segundo lugar. Mas ainda assim, eu consegui a vaga para um Pan-Americano e que me deu a chance de classificar para o Campeonato Mundial da categoria, que foi disputado na Turquia. Lá no Mundial, eu conheci jogadores muito fortes e apesar de não ter ido muito bem no torneio, eu tive experiências que marcaram bastante. Em especial, uma conversa com um grande mestre, o ucraniano Alexander Goloshapov, que era o técnico da equipe brasileira. Um dia eu perguntei para ele o que ele achava do meu jogo. E analisando uma das minhas partidas, o Goloshapov começou a avaliar o meu jogo. Ele disse que eu calculava mal, que o meu cálculo era todo desorganizado, que eu jogava mal as aberturas, que eu ficava apenas decorando lances. E olha, que na época eu considerava a abertura a parte mais forte do meu jogo. Ele disse que eu conhecia pouco as posições do meio jogo e que eu não sabia absolutamente nada sobre finais. Foi até engraçado, porque na época eu não falava inglês direito e eu até perguntei para o outro técnico, o Júlio Lapertosa, que estava junto, se era aquilo mesmo, se não sobrava nada de bom no meu jogo. Vale lembrar que nessa época eu já tinha muito claro na minha mente que o objetivo era me tornar grande mestre de xadrez.
E saber que o meu jogo todo era ruim, literalmente me tirou o chão. Eu chegava a treinar 10 horas por dia e eu vi que todo o meu jogo era ruim, me fez repensar o jeito de estudar. Eu já tinha entendido que eu era ruim, então eu precisava de alguma maneira ficar bom. Estudar mais não era uma opção. Eu entendi que eu precisava estudar melhor. A forma que eu estudava não era correta. Foi exatamente após esse Mundial que eu comecei a entender claramente o que estudar e como estudar. Eu realmente consegui destravar o jogo do aprendizado. Então, voltando desse Mundial, eu comecei também a dar aulas de xadrez. E foi aí que eu comecei a descobrir uma coisa muito interessante. Analisando as minhas falhas e as falhas dos meus alunos, eu percebi que a maioria das pessoas não consegue evoluir no xadrez porque elas simplesmente não sabem como estudar xadrez e o que estudar. Elas tinham o mesmo problema que eu tive, sempre achando que quanto mais conteúdo e mais horas estudadas, teriam mais resultados. É claro que algum resultado vão alcançar, mas o que realmente importa é a maneira correta de estudar. Bom, eu continuei treinando, estudando, lapidando e foi nesse momento, pouco tempo após o Mundial, que eu descobri a maneira correta de se estudar xadrez. O meu jogo começou a evoluir de verdade, melhoras que eu nunca tinha visto antes. E em apenas um ano, eu subi 240 pontos de rating. Olha só, se você estiver iniciando agora, provavelmente você não faça ideia o que seja o rating feed, mas só para que você entenda, o rating feed é um número que representa a força do jogador. E uma evolução de 245 pontos em um ano é um absurdo para um jogador que tem um rating alto como o meu. Em apenas um ano, eu saí de 235 de rating para 2,380. Bom, alguns anos depois, estudando da maneira correta, jogando torneios, treinando bastante, eu consegui finalmente alcançar o meu tão sonhado título de Grande Mestre. Para conseguir esse título, eu passei por uma longa jornada de conquistas, desde vencer diversos campeonatos até subir o meu rating feed até 2.500 e passar por todas as titulações, como Mestre Feed e Mestre Internacional. Eu estava realmente muito feliz com a minha conquista e, para minha surpresa, eu recebi uma mensagem muito especial. Você lembra aquele grande mestre que eu te contei, o Goloshapov, que estava lá no Mundial e disse que eu era muito ruim, que disse que eu jogava mal em todas as fases do jogo? Ele me mandou uma mensagem me dando os parabéns e dizendo que o meu jogo tinha melhorado muito. Para mim, essa mensagem ela teve um significado muito além dos parabéns, porque quando eu tinha 15 anos e ele me disse que eu era muito ruim, mas muito ruim mesmo, foi duro ouvir aquilo, porque era o meu sonho e eu ouvi que tudo que eu tinha feito estava errado. Receber essa mensagem do Goloshapov foi uma vitória pessoal. Eu consegui, eu tinha literalmente vencido aquela vozinha chata que ficava dentro de mim dizendo que eu não era bom. Eu mostrei para mim e para todos os outros que eu havia conseguido. Passada a conquista, eu comecei a me dedicar mais como treinador. E eu decidi que ninguém mesmo, ia sofrer tanto para aprender como eu sofri. E nos últimos 5 anos, desde a conquista do título de Grande Mestre, eu ensinei o meu método. Eu resolvi passar esse método de estudo para várias pessoas. Afinal, o que eu tinha criado era bom demais. Eu jamais guardaria isso só para mim. Não importa se você tem um sonho igual ao que eu tinha, ou se você joga por diversão, ou então para melhorar a sua concentração, eu tô te contando parte da minha história aqui, logo no início da Semana do Xadrez, para que você saiba que eu sou como você. Eu passei por inúmeros problemas que eu não quero que você passe. E eu quero deixar esse legado para que todos tenham as melhores oportunidades para evoluir no xadrez.
com o melhor que eu tenho e posso oferecer. Foi assim que surgiu a Semana do Xadrez, com o propósito de popularizar o jogo e levar conhecimento para que as pessoas atinjam um nível de jogo mais alto. Bom, então, bora começar o nosso treinamento? Como eu já te expliquei, durante essa nossa semana de treinamentos, eu vou te ensinar qual é a maneira correta para você estudar xadrez em todas as fases do jogo, para que assim você possa melhorar o seu nível e se tornar um jogador mais forte. Bom, e para que você consiga tirar o máximo de proveito do nosso treinamento, é preciso planejamento. Assim como durante uma partida de xadrez é necessário um plano para vencer, eu preparei para você um plano para você evoluir. E a sua parte é seguir esse passo a passo, combinado? Bom, uma partida de xadrez ela é dividida em 3 fases. A primeira fase é a fase da abertura. A segunda fase é a fase do meio jogo. E a terceira fase é a fase do final. E nessa nossa primeira aula da nossa jornada de treinamentos, eu quero te explicar sobre a primeira fase do jogo, que é a fase da abertura. E essa nossa primeira aula, ela será dividida em algumas etapas. Na primeira etapa, eu vou te explicar sobre os principais erros que os jogadores cometem no estudo de aberturas. Na segunda etapa, eu vou te explicar sobre os fundamentos do jogo na abertura. Na terceira etapa, eu vou te explicar como entender os planos tanto na abertura quanto no meio-jogo. E na quarta etapa dessa nossa aula, eu vou te explicar sobre uma abertura, eu vou te ensinar a jogar uma abertura que você já vai poder utilizar na prática assim que terminar esse nosso treinamento na primeira aula aqui da Semana do Xadrez. Bom, e para começar aqui essa nossa aula, eu quero começar te contando a maneira que eu estudava aberturas e apontar alguns erros que acontecem com frequência quando o jogador ele começa esse treinamento. Bom, quando eu comecei a estudar aberturas, o primeiro passo foi buscar livros com teorias de aberturas. Então eu pegava esses livros e começava a memorizar todos os lances da teoria. Eu acreditava que essa era a melhor maneira de se estudar uma abertura, pois nos livros não tinha nenhuma explicação sobre os lances, apenas a teoria, e a maioria dos jogadores, os jogadores que estavam mais próximos a mim, eles também treinavam aberturas dessa maneira. Bom, então eu decorava todos os lances e quando chegava no torneio eu estava confiante que eu tinha conseguido memorizar ali todas as aberturas, e o que acontecia é que quando eu começava a minha partida e o meu adversário fazia um lance diferente, que saía ali da teoria, eu simplesmente não tinha a menor ideia do que fazer. Eu ficava ali parado um tempão ali, ficava uma meia hora analisando a posição e não sabia, não tinha ideia de planos, não sabia o que fazer com as minhas peças. Então eu apenas decorava lances e quando eu tinha que tomar as minhas próprias decisões, eu acabava errando e, consequentemente, perdendo as partidas. E acontecia que depois que eu perdi as partidas, eu pensava o seguinte: nossa, eu perdi porque essa abertura que eu joguei ela não é boa, então eu vou trocar a abertura que de repente vai dar certo. Então fazia o mesmo processo, pegava um outro livro, então estudava a teoria de uma outra abertura e quando ia testar de novo acontecia o mesmo problema. Quando saía da teoria eu não sabia o que fazer. Então, eu não sei se você já passou por essa situação ou se isso acontece no seu treinamento também, no treinamento de aberturas, mas é uma situação muito comum que acontece com a grande maioria dos jogadores. Então, durante essa aula, eu quero que você tenha a oportunidade de entender a maneira correta de estudar aberturas e não cometa os mesmos erros que eu cometi no meu treinamento. Então, para apontar aqui alguns pontos importantes, alguns erros típicos dos jogadores no treinamento de aberturas, o primeiro é que a maioria tenta decorar lances, fica tentando memorizar a teoria de aberturas. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é que os jogadores não entendem os planos, não entendem as ideias por trás de cada lance, tanto na abertura
quanto no meio-jogo. E um terceiro erro típico é acreditar que a abertura que está sendo utilizada ela não é boa e assim ficar trocando de aberturas e dessa maneira ficar com um conhecimento superficial de cada um. De cada abertura, não conseguindo assim aprofundar nas posições. Então esses são alguns erros típicos que eu não quero que você cometa, certo? Então por isso que durante essa aula eu vou te explicar a maneira correta de estudar aberturas. Bom, e agora eu vou te explicar como você pode estudar aberturas entendendo o porquê de cada um dos lances. Eu quero te explicar como é possível você entender os planos tanto na abertura quanto na transição para o meio-jogo. Bom, e para começar, é muito importante que você compreenda os fundamentos do jogo na abertura. Existem alguns princípios do jogo na abertura que todo jogador deve dominar. Dominar esses princípios é muito mais importante do que você conhecer a teoria da abertura, pois a partir desses princípios você vai conseguir tomar as decisões corretas na abertura. Bom, e para ficar claro cada um desses princípios, eu vou analisar com você uma partida que é muito instrutiva. Bom, e quais são esses princípios? Bom, os princípios do jogo na abertura são 3 princípios os mais importantes. Então você sempre deve levar em consideração esses princípios. E quais são eles? O primeiro princípio é o princípio do desenvolvimento. Você deve colocar suas peças em jogo o mais rápido possível. Quando você observa partidas de grandes mestres, de fortes jogadores, você pode observar que esses jogadores colocam as peças em jogo rapidamente para que assim possam transformar essa vantagem no desenvolvimento, esse desenvolvimento em um ataque. Então, mobilizar as peças o mais rápido possível é o primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio do centro. Então você deve controlar o centro, seja com os peões ou então colocando as suas peças atacando o centro, pois dessa forma as suas peças vão ficar melhor colocadas, elas vão ficar mais ativas. E o terceiro princípio do jogo na abertura é lutar contra as ideias do seu adversário. Então você vai tentar dificultar o desenvolvimento do seu adversário, você vai tentar dificultar o controle do centro do adversário. Então esses 3 princípios, eles vão ficar muito claros nessa partida que nós vamos analisar agora, que foi uma partida jogada por um campeão mundial, que é o 5º campeão mundial, o Max Euwe. Bom, então, vindo agora para a partida do Euwe, que estava de brancas, nós vamos começar a análise onde vai ficar claro cada um desses princípios. Bom, então, as brancas começaram com o lance 1, E4. Então, é um lance bem natural, controlando o centro. As pretas responderam com E5, cavalo F3, cavalo C6 e agora bispo C4. Bom, essa abertura ela é conhecida como abertura italiana, quando as brancas fazem o lance bispo C4. Até o momento, lances muito naturais, sempre lutando pelas casas centrais e colocando as peças em jogo o mais rápido possível. Então, quando nós falamos sobre o desenvolvimento, é importante que a cada lance você coloque mais uma peça em jogo e não perca tempos mexendo mais de uma vez com a mesma peça. Isso pode custar caro, pois você pode ficar atrasado no desenvolvimento. Bom, depois do lance bispo C4, as pretas responderam com bispo C5, outro lance bem natural de desenvolvimento. Até aqui, lances sempre desenvolvendo as peças, controlando as casas centrais. E nesse momento, as brancas fazem o lance C3. Bom, e qual é o objetivo desse lance? As brancas estão mexendo com o peão, então geralmente na abertura o ideal é que você não faça muitos lances com os peões, pois você tem que colocar as suas peças em jogo rapidamente, mas esse lance C3 ele tem um objetivo muito importante, que é lutar pelo centro. As brancas querem fazer o lance D4, assim ficando com 2 peões centrais, controlando assim todo o centro. Então esse lance ele faz bastante sentido pensando no segundo princípio do jogo na abertura, que é controlar o centro. Lances como, por exemplo, o lance H3, seria um lance com o peão também, esse tipo de lance já não faz sentido, pois não desenvolve peça, não luta pelo centro. Então, na hora de escolher os seus lances na abertura, você sempre deve levar em consideração estes princípios.
Bom, então Max Euwe seguiu com o lance C3 com a ideia de fazer D4. Esse é um plano típico da abertura italiana. Então as pretas responderam com cavalo F6, outro lance muito natural de desenvolvimento, colocando mais uma peça em jogo. Outros lances, como eu disse, lances com os peões, como um lance como H6, seria um lance totalmente desnecessário. Um lance como Dama F6, desenvolvendo a dama de uma forma prematura, também não seria bom, pois essa dama poderia ser atacada. Então, na fase da abertura, o ideal é que você não desenvolva a dama tão rápido, senão ela pode ser atacada pelas peças do adversário. Então aqui seguiu o cavalo F6 e as brancas fazem D4, assim controlando o centro. E toma D4 e C toma D4. Bom, nesse é um momento muito importante dessa partida, eu quero que você preste bastante atenção agora, pois as brancas ficaram com total controle do centro, no momento em que as brancas ficam com os peões em D4 e E4. E esses peões dão uma vantagem de espaço para o branco ele pode conseguir uma vantagem muito grande. Por isso agora, as pretas precisam tomar cuidado. E nesse momento da partida, as pretas já cometeram um erro. As pretas fizeram o lance bispo B6. Bom, e por que esse lance é um erro? Como vai ficar claro durante a partida, você vai perceber que depois desse lance, o bispo B6, as pretas vão perder vários tempos com as peças. As pretas vão acabar mexendo várias vezes com a mesma peça, peças que já estão desenvolvidas. Então, nesse momento, seria muito importante as pretas pensarem em lutar contra as ideias do adversário. E como que as pretas poderiam fazer isso? Primeiramente, fazendo o lance bispo B4 cheque, pois dessa forma as pretas não vão perder tempos com as peças. Por exemplo, depois do lance bispo D2, seria possível jogar com bispo por D2, cavalo por D2, e agora, que é o momento mais importante, em que as pretas precisam lutar contra o centro das brancas. As pretas precisam fazer algo, senão as brancas vão começar a avançar esse forte centro e assim ir atacando as peças das pretas. As peças das pretas vão perder tempos. Então, nesse momento, D5 seria um lance muito forte, contra-atacando no centro e assim destruindo o centro das brancas. Por exemplo, depois de E por D5, cavalo toma D5, roque, e surge uma posição equilibrada, onde os dois lados conseguiram assim terminar o desenvolvimento das peças e existe aqui um equilíbrio na posição. Então o lance D5 seria muito importante pensando em lutar contra as ideias do adversário. No entanto, as pretas fizeram um lance bispo B6. Bom, e agora eu quero passar um conceito importante para você no jogo da abertura, que quando você consegue uma vantagem, quando o seu adversário ele começa a ir contra esses princípios, de repente ele perde tempos com as peças, faz mais de um lance com a mesma peça, faz lances desnecessários com os peões, é importante que você entenda um conceito do jogo na abertura, que quando você tem vantagem, você tem uma vantagem no desenvolvimento, ou seu adversário está com o rei no centro, por exemplo, quando você tem essa iniciativa, quando suas peças ficaram ali mais ativas, você é obrigado a atacar. Porque se você não aproveita essa vantagem, se você não consegue punir os erros do seu adversário, essa vantagem ela pode desaparecer. Então, vindo aqui para a partida, depois do lance bispo B6, as brancas precisam utilizar esse forte centro de peões. E como que as brancas vão fazer isso? Atacando, avançando esse centro. Então, por isso, nesse momento da partida, o Euwe fez o lance D5. Assim, avançando o centro, já atacando as peças do adversário. Então, dessa maneira, ele vai conseguir punir os erros das pretas, né? O bispo B6, que foi um erro na abertura. Então, outra maneira seria jogar com E5. Também seria um lance muito forte, já atacando o cavalo de F6. Por exemplo, se as pretas tivessem que jogar com o cavalo G8, então as pretas já ficariam com o rei no centro, já não poderiam rocar, não conseguiriam colocar esse rei em segurança, e as brancas já poderiam iniciar um ataque imediato, por exemplo, jogando com D5, cavalo de C7, D6, cavalo C6 e agora dama D5, que já ameaça mate em F7 imediatamente, e as pretas não possuem uma maneira de defender
é essa ameaça de mate. Se jogar, por exemplo, cavalo H6, bispo por H6, e assim as brancas já conseguem ganhar uma peça inteira. Então essa seria uma maneira de punir o erro das pretas, e outra maneira, o D5, que foi jogado na partida. Então agora as pretas vão começar a perder vários tempos com as mesmas peças, e essa luta pelos tempos ela é muito importante quando a gente fala sobre o desenvolvimento. Você começa a perceber que está tudo ligado. Então os três princípios, tanto desenvolvimento, controle do centro e lutar contra as ideias do adversário. Bom, então aqui depois de cavalo E7, as brancas fizeram E5, cavalo E4 e agora roque. As pretas conseguiram rocar também, no entanto, o preto está atrasado no desenvolvimento, ainda precisa desenvolver toda a ala da dama, e os cavalos que já perderam alguns tempos ainda vão perder mais tempos. Por exemplo, depois do lance dama E2, já ataca o cavalo de E4, cavalo C5, B4, e o cavalo ele vai parar no canto do tabuleiro, depois no lance cavalo A6. Então esse cavalo ele perdeu vários tempos, veio para E4, C5, depois A6, isso deixa o preto muito mal desenvolvido. E agora as brancas precisam continuar jogando com energia, as brancas precisam continuar atacando nessa posição. Então não é o momento de fazer lances passivos, como por exemplo um lance como A3 defendendo o peão de B4 ou H3. As brancas precisam continuar atacando. Então, por isso, as brancas fizeram aqui D6. Já ataca o cavalo de E7, então seguiu com C toma D6, E toma D6, cavalo G6 e agora bispo G5. Você percebe que todos os lances das brancas são lances de ataque, ou lance atacando peça, sempre buscando a iniciativa, sempre tomar as ações, sem perder tempos. Né? Então aqui bispo G5, dama E8, e agora o branco ele já consegue ganhar material fazendo o lance bispo E7, porque agora as brancas vão ganhar uma qualidade. Já ameaça o lance bispo por F8 e o preto ele simplesmente não tem defesa. Então você pode observar como que surgiram problemas rápidos na posição das pretas. E por que isso? Porque as pretas desrespeitaram os princípios do jogo na abertura. Bom, então aqui depois do lance bispo E7, seguiu com rei H8, cavalo C3, cavalo por B4 e agora torre de A E1. Então o branco está com todas as peças em jogo, todas as peças desenvolvidas, e as pretas mal conseguiram desenvolver as peças. Então a torre de A8 continua na casa inicial, bispo de C8 também, e o preto já não tem tempos para resolver essa posição. Essa é uma posição que praticamente já está perdida para as pretas. Depois de torre de A1, seguiu o cavalo C6, então bispo por F8, as brancas já conseguem ganhar material, dama por E2, torre por E2, cavalo por F8, e agora as brancas fazem o lance torre E8, que já cria a ameaça de torre por F8 mate. Então seguiu rei G8, e agora cavalo D5, com a ameaça de cavalo E7 cheque, e o preto ele não tem como defender essa ameaça. As pretas tentaram G6 para escapar com o rei para G7, então seguiu com cavalo E7 cheque, e aqui acontece que se jogar rei G7, então está caindo uma peça, está caindo mais material, vai cair o bispo de C8, e se jogar com cavalo toma E7, então é possível fazer D por E7, e as brancas também conseguem ganhar material. Por esse motivo, depois do lance cavalo E7, as pretas abandonaram. Então, esses princípios são extremamente importantes para o jogador conhecer, para o jogador dominar quando nós falamos sobre o jogo na abertura, pois muitas das decisões que você vai tomar durante a abertura são relacionadas com esses princípios. Então é muito importante que você conheça exemplos, conheça modelos de como jogar na abertura e sempre respeite esses princípios, para que você possa aprofundar ainda mais nesses fundamentos. Eu preparei para você um material complementar onde você vai encontrar no final dessa aula, em que você vai poder aprofundar ainda mais em todos esses princípios que nós vimos com esse primeiro exemplo, certo?
Bom, e agora que você já conhece esses princípios do jogo na abertura, ou então revisou esses princípios, nós vamos entrar no estudo de aberturas com o meio-jogo. Eu quero te explicar exatamente qual é o processo para você estudar aberturas e conseguir assim entender os planos, tanto na abertura quanto na transição para o meio-jogo. Bom, e algo que eu quero deixar claro já para você é que tanto na abertura quanto no meio-jogo existem padrões que se repetem. E eu quero te mostrar agora exatamente como eu aprendi isso. Então, depois de alguns anos estudando abertura da maneira errada, eu já te contei que eu estudava aberturas memorizando lances. Então, depois de um bom tempo ali batendo a cabeça, quebrando a cabeça, eu fui descobrir como estudar aberturas da maneira correta e entender o porquê de cada um dos lances. E é esse conhecimento que eu consegui depois de alguns anos que eu quero te passar agora, certo? Bom, então como que foi isso? Analisando partidas de campeões mundiais, eu comecei a perceber que alguns padrões na abertura eles se repetiam. Então, eu quero te mostrar agora, analisando duas partidas. Primeiramente, uma partida que foi jogada pelo Emanuel Lasker de Brancas contra o Capablanca. E eu vou te mostrar alguns momentos bem críticos dessa partida. E depois nós vamos analisar uma segunda partida que foi jogada pelo Robert Fischer. E você vai perceber como esses padrões eles se repetem. E você tendo modelos, você tendo partidas de modelo, lembre muito bem disso que eu acabei de te falar, pois esse estudo de aberturas com meio-jogo, ele é baseado nessa técnica, nesse estudo de partidas de modelo, onde você vai ter referências de como estudar, de como jogar as aberturas e o meio-jogo, certo? Bom, então, começando a análise dessa partida que foi jogada pelo Emanuel Lasker de Brancas contra o Capablanca. As brancas começaram com o lance 1 E4, então as pretas responderam com E5, cavalo F3, cavalo C6 e agora as brancas fazem o lance bispo B5. Bom, esse é o lance que caracteriza a abertura Ruy Lopes, também conhecida como abertura espanhola. E o objetivo do lance bispo B5 é que em algumas posições é possível tomar o cavalo de C6. Então as pretas fizeram A6, assim perguntando o que as brancas querem fazer com esse bispo em B5. E aqui o Lasker ele fez o lance bispo por C6, levando assim para a variante das trocas da Ruy Lopes. Até então essa abertura ela era considerada inofensiva, mas o Lasker ele conseguiu encontrar novas ideias para essa abertura e para o meio-jogo dela também. E então essa abertura ela passou a ser jogada novamente, a variante das trocas da Ruy Lopes. Qual é o objetivo dessa troca do bispo pelo cavalo? As brancas querem debilitar a estrutura de peões das pretas, porque agora as pretas ficam com os peões dobrados. Então isso pode ser um problema em muitas posições. Então aqui o Lasker ele seguiu com o lance D4. Um detalhe nessa posição, se as brancas jogarem, por exemplo, o lance cavalo por E5, tentando assim ganhar um peão, então as pretas poderiam responder com dama D4, atacando o cavalo de E5 e o peão de E4 ao mesmo tempo. Assim, as brancas vão ter que devolver o peão, então dama por E4, dama E2, dama por E2, rei por E2, e nessa posição o preto ele não tem nenhum problema, o rei das brancas ele ficou no centro e ainda o preto ele possui o par de bispos, que pode ser uma vantagem estratégica nessa posição. Bom, por esse motivo o branco ele não tomou o peão de E5, então as brancas jogaram com D4, seguiu E por D4, dama por D4, dama por D4 e agora cavalo por D4. Então, o plano das brancas nessa posição é poder simplificar a posição e trocando algumas peças, pois o Lasker ele quer levar para um final. E por que ele quer levar para um final? Pois em um final de peões é como se as brancas tivessem um peão a mais. Se você observar, na ala do rei as brancas possuem 4 peões contra 3. E na ala da dama também existe aqui um 4 contra 3. No entanto, o preto está com peões dobrados.
Então, esse é o grande problema das pretas nessa posição. Então, em um final de peões, as brancas poderiam ir avançando esses peões para poder promover um peão. É como se tivesse 4 contra 3. E na ala da dama, as pretas não vão conseguir fazer isso por causa dos peões dobrados. Então, isso já dá algumas ideias de planos para o branco nessa posição, nessa abertura. Então, aqui seguiu bispo D6, cavalo C3, lances bem naturais de desenvolvimento, cavalo E7, roque, roque, e agora as brancas fazem F4. A ideia do Emanuel Lasker é poder avançar a maioria de peões na ala do rei, é onde as brancas estão mais fortes, é onde possui esse 4 contra 3 na ala do rei. Então seguiu torre E8 e agora cavalo B3. A ideia desse lance é que em algumas posições, se o branco jogasse E5 imediatamente, seria possível o bispo C5 cravando o cavalo. Então por isso o cavalo B3 primeiro, assim tirando a casa C5. E por isso o Capablanca ele faz agora F6. Bom, e aqui é o momento mais importante dessa partida. Eu quero te mostrar exatamente esse momento, é um momento crítico, pois aqui vai ficar muito claro para você como eu aprendi a fazer esse estudo de aberturas entendendo as posições do meio-jogo. É muito importante mesmo que você preste atenção agora, pois o lance do Lasker vai definir os planos, tá? Então, depois do lance F6, as brancas fizeram F5. Qual é o objetivo desse lance do Emanuel Lasker? Ele tem alguns objetivos, alguns planos. O primeiro deles é que depois de F5, as brancas podem jogar com bispo F4, assim podendo trocar mais uma peça, já que as brancas querem levar para um final, e tirando o par de bispos das pretas, que seria uma vantagem das pretas. Então essa é uma primeira ideia dessa posição. Uma segunda ideia é que o lance F5 ele limita as peças das pretas. Então, por exemplo, o bispo de C8 ele fica menos ativo nessa posição. O F5 ele tira uma diagonal desse bispo. E outro objetivo é que as brancas ainda podem pensar em fazer G4 e G5. Em alguma posição jogar G4 e G5 para começar a atacar na ala do rei, começar a expandir essa maioria de peões na ala do rei. Então esse lance foi um lance bem forte da partida, onde os planos já ficaram claros. E o Emanuel Lasker depois ele conseguiu ganhar uma ótima partida em cima do Capablanca, seguindo esses planos. Bom, essa foi a primeira partida que eu analisei e eu tô te mostrando primeiro essa partida porque agora que nós vamos analisar a segunda partida que foi jogada pelo Robert James Fischer, vai ficar muito claro para você como funciona esse estudo de aberturas junto com o meio-jogo, você analisando partidas de modelo, você tendo referências de como jogar as posições do meio-jogo. Você vai perceber como que os padrões da abertura e do meio-jogo, eles se repetem, certo? Vale lembrar que o Fischer, ele tinha como referência, ele tinha como partida de modelo a partida Lasker e Capablanca, que era uma partida clássica, uma partida muito famosa. Bom, então nós vamos agora para essa partida que foi jogada pelo Robert James Fischer contra o Unzicker. Então, as brancas começaram com o lance 1 E4, então seguiu E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, A6, bispo por C6, D por C6, levando para a mesma variante das trocas da Ruy Lopes. Então você vai perceber que é a mesma estrutura de peões que nós vimos na primeira partida, ela se repete agora. Você vai começar a perceber que os temas típicos do meio-jogo, eles vão se repetir. Quando eu digo temas típicos do meio-jogo, são esses padrões que se repetem. Então você deve prestar bastante atenção na estrutura de peões, porque ela pode se repetir. Você tem que prestar atenção na disposição das peças, então na casa ideal de cada peça. Prestar atenção em trocas que acontecem com frequência, trocas de peças, manobras, temas táticos, pois esses padrões, tanto na abertura quanto no meio-jogo, eles vão se repetir. E a partir do momento que você conhece esses padrões com partidas de modelo, então fica muito mais fácil de você tomar as suas decisões. Bom, então aqui na partida do Fischer,
levou para a mesma estrutura de peões, só que agora o Fischer ele faz roque. Então, mesmo mudando aqui a ordem dos lances, não tem problema, pois o importante é entender a posição. Então, o que o Fischer vai fazer é adaptar as ideias da partida do Emanuel Lasker contra o Capablanca para a partida dele. Então, por isso que eu digo que não vale a pena você memorizar sequências de lances, ficar decorando lances. Pois se você apenas decora lances, você não consegue tomar uma decisão quando o seu adversário faz um lance diferente. Agora, se você consegue dominar as ideias, os planos, aí é outra história. Assim você vai conseguir adaptar os planos para sua partida. Bom, então aqui seguiu F6, defendendo o peão de E5. O Fischer faz D4. Então, E toma D4, cavalo por D4, cavalo E7, bispo E3, cavalo G6 e agora cavalo D2. Então, o Fischer fez vários lances de desenvolvimento, diferente da outra posição. Aqui ainda existe a presença das damas. Então, seguiu bispo D6, cavalo C4, roque e agora dama D3. Bom, até aqui lances bem naturais, ele faz dama D3 com o objetivo de ligar as torres para poder colocar as torres em jogo. Cavalo E5, cavalo por E5, bispo por E5. E lembra que um tema muito importante que eu te expliquei na outra partida é que as brancas tinham uma maioria de peões na ala do rei, 4 contra 3. Então aqui o Fischer ele faz um lance F4 com o objetivo de avançar essa maioria de peões na ala do rei. Então seguiu o bispo D6 e aqui é o momento mais crítico da partida, é o momento onde as brancas vão definir o plano de jogo, o plano na abertura, nessa transição da abertura para o meio jogo. E agora eu te pergunto, você tendo como referência a partida anterior que eu te mostrei, a partida do Emanuel Lasker de brancas contra o Capablanca, qual lance você faria nessa posição? Qual seria o seu plano se você tivesse a mesma posição da partida do Fischer? Tendo uma referência, tendo uma partida de modelo, fica muito mais fácil de você tomar esse tipo de decisão. Você não precisa criar na hora o plano, você não precisa escolher ali a sua tomada de decisão naquele momento. Você já vai ter referências, você vai ter modelos de como jogar essa posição. Então, nesse momento, o Fischer ele faz o lance F5, seguindo assim o mesmo padrão da partida do Lasker. Apesar de ser uma posição diferente, a estrutura de peões é a mesma, a disposição das peças. Então o F5 ele tem a mesma ideia nesse momento, que é jogar bispo F4 para trocar assim o bispo de casas pretas, tirando o par de bispos das pretas. Ele tem o objetivo de restringir o bispo de C8 e ainda ele deixa em aberto a possibilidade de jogar G4 e G5 em algum momento. Então os planos da partida já estão definidos e são os mesmos planos da partida anterior que eu acabei de te mostrar. E o Fischer, utilizando desses planos, ele conseguiu ganhar uma ótima partida contra um Zicker. Então eu quis te mostrar esses dois exemplos, pois esses dois exemplos foram assim um momento crucial no meu estudo de aberturas, pois a partir desse momento eu consegui entender perfeitamente como grandes jogadores estudavam a abertura. Então, por exemplo, o Robert James Fischer, que foi um gênio do xadrez, ele não criava os planos da abertura e no meio jogo ali na hora. Ele já tinha modelos, ele já tinha referências de como jogar aquela posição, ele já tinha ideias de manobras, de trocas de peça, ele já conhecia planos tanto na abertura quanto no meio jogo. Então foi aí que eu consegui realmente destravar o meu aprendizado para o jogo, para essa fase da abertura. Eu entendi que para todas as minhas aberturas eu deveria buscar partidas de modelo, partidas de referência, seguindo assim a maneira que o Fischer fazia. E todos os outros grandes jogadores, campeões mundiais, fazem também. Então é muito importante para que você entenda o porquê de cada lance, você entenda o motivo dos lances na abertura e no meio jogo, que você tenha partidas de modelo, partidas de referência em cada uma das aberturas que você joga.
Bom, então agora que você já conhece qual é o processo para estudar aberturas da maneira correta, entendendo assim as posições típicas da abertura e da transição para o meio-jogo, pode surgir uma dúvida: e como escolher essas partidas de modelo? Então agora eu vou te ensinar alguns critérios para que você possa escolher essas partidas de modelo, e além disso eu quero te ensinar agora como jogar uma abertura que você, terminando essa aula, você já vai poder usar na prática, você já vai poder utilizar nas suas partidas, entendendo o porquê de cada um dos lances, tanto na abertura quanto no meio-jogo. Bom, então, começando pelos critérios que devem ser usados na escolha de uma partida de modelo. Bom, primeiro critério é que essa partida ela deve ser jogada de uma maneira exemplar, tanto de brancas quanto de pretas. Isso é muito importante, não adianta você escolher uma partida onde as brancas dominaram a partida toda e o jogador de pretas ele jogou muito mal a partida. Então, no geral, é interessante que você busque partidas que foram jogadas de uma maneira exemplar. E agora, o segundo critério, que aí já vai facilitar isso, que você escolha partidas que foram jogadas por fortes jogadores, por grandes mestres ou então por campeões mundiais. Um terceiro critério é que deve ficar muito claro para você nessas partidas quais são os temas típicos do meio-jogo, os temas típicos da abertura que se repetem. Então, se você observar que uma determinada troca de peça ela é feita em várias partidas. Então, isso quer dizer que esse é um tema típico, é um tema que vai acontecer com frequência naquela posição. De repente, se você observar uma manobra que é feita em todas as partidas, então aquela é uma manobra típica da posição. Então você deve buscar partidas de referência onde fique bem claro esses temas típicos do meio-jogo. Bom, e é preciso que você também busque partidas onde você entenda. Então, quando você for escolher uma partida de modelo, nessa partida precisa ficar bem claro para você as ideias. Então, você precisa entender o porquê dos lances. Então, esses são alguns critérios que eu uso na escolha das minhas partidas de modelo. Bom, e agora eu vou te explicar como jogar uma abertura. Então eu vou te mostrar inclusive uma partida que eu tenho como referência. Essa abertura também faz parte do meu repertório. E depois eu vou te mostrar uma partida minha. E então vai ficar muito claro para você como eu consegui usar as ideias da minha partida de referência, da minha partida de modelo na minha partida. E além disso, para complementar ainda mais o seu estudo, para que você consiga aprofundar mais nessa abertura que eu vou te ensinar agora, na sua apostila de treinamento que você vai receber, a apostila de treinamento da aula 1, você vai encontrar ainda mais referências, mais temas que ocorrem com frequência nessa abertura, para assim você dominar mesmo a abertura e poder usar ela entendendo os lances, entendendo o porquê dos lances, certo? Bom, então vamos começar aqui. E essa abertura que eu vou te ensinar agora é a abertura italiana. Bom, então a primeira partida que eu vou analisar com você e vou te mostrar várias das ideias típicas da abertura italiana foi uma partida jogada pelo Kramnik de brancas contra o Anandi. Então, dois ex-campeões mundiais, então uma ótima referência para eu ter nessa abertura. Bom, então o Kramnik ele começou com o lance 1 E4, o Anandi respondeu com E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, bispo C5. Então bispo C4 é o lance que caracteriza a abertura italiana, como nós vimos no primeiro exemplo em que eu te mostrei sobre os fundamentos do jogo na abertura. Então o Anandi respondeu com bispo C5 e agora o Kramnik faz roque. Então, diferente daquele primeiro exemplo que eu te mostrei da partida do Max Euwe, o Kramnik não jogou com C3 e D4, que é uma ideia possível também nessa abertura. Aqui ele jogou com roque, cavalo F6 e agora D3. Então, essa é uma maneira um pouco mais posicional de jogar a abertura italiana, pois as brancas preparam ainda mais para avançar o centro com C3 e D4. Se você lembrar, naquele primeiro exemplo que eu te mostrei, as pretas tinham a chance de jogar um D5 contra-atacando no centro,
quando as brancas fizeram C3 e D4 rápido. Pensando nisso, existe essa outra maneira de jogar a abertura italiana, jogando com C3 e D3, podendo fazer o D4 no momento mais oportuno, quando as brancas vão estar melhor desenvolvidas, mais preparadas para ficar com esse centro, sem dar a chance do D5 para as pretas. Bom, então, aqui seguiu com roque, e aqui as brancas fazem H3. Bom, esse lance não é um lance inútil nessa posição, pois as brancas querem desenvolver a torre para E1 sem permitir um cavalo G4, assim atacando o ponto F2, que poderia ser uma ideia das pretas. Quando você vai estudar uma abertura, quando você vai analisar uma partida de referência, é importante que você entenda também as ideias do seu adversário, os planos do seu adversário. Então aqui seguiu D6 e agora as brancas fazem C3. Bom, esse é um primeiro momento que eu quero que você preste atenção, que as brancas jogam esse centro com C3, D3 e E4. Esse centro é um centro característico da abertura italiana, pois as brancas têm um ótimo controle do centro quando ficam com essa estrutura e deixam em aberto a possibilidade de fazer o lance D4 em algum momento. Então aqui o Anand ele seguiu com o lance A6. Bom, qual é a ideia desse lance? Como as brancas em algum momento vão fazer D4, ganhando um tempo em cima do bispo, então o Anand ele faz A6 com a ideia de levar esse bispo para A7, levando o bispo para uma casa mais segura, onde ele não vai ser assim atacado, ele não vai perder tempos, por exemplo, com o lance D4. Então aqui seguiu torre E1, que é uma casa natural para desenvolver a torre. Eu quero que você preste muita atenção conforme eu for te explicando os lances, as ideias por trás de cada lance aqui na abertura. Eu quero que você preste atenção na casa ideal de cada uma das peças, pois isso vai acabar se repetindo também nas suas partidas. Você sabendo qual é a casa onde a peça vai ficar melhor colocada na abertura, isso vai facilitar muito a sua tomada de decisão, certo? Bom, então aqui torre E1, é um lance bem natural, é a casa da torre nessa abertura. Bispo A7, o preto ele coloca o bispo em A7 numa posição mais segura para não perder tempos. E agora cria uma ameaça também, que a ameaça das pretas é fazer cavalo A5, assim conseguindo trocar o cavalo pelo bispo, ficando com um par de bispos. Em uma posição aberta, o par de bispos é uma vantagem, pois os bispos vão ficar mais ativos. Pensando nisso, o Kramnik faz um lance bispo B3. Então você percebe que todos os lances até aqui têm um motivo, tem uma explicação para cada um desses lances. Então isso não é uma decoreba, não é que os dois lados memorizaram esses lances. Cada lance tem um porquê. E o que eu quero que você aprenda é isso, o porquê por trás de cada um dos lances. Bom, então bispo B3, porque se agora jogar com cavalo A5, é possível responder com bispo C2 e as brancas conseguem manter assim o par de bispos. Então aqui as pretas fizeram H6, que tem a ideia de poder desenvolver a torre para E8, sem permitir um lance como cavalo G5 atacando F7. Por exemplo, se as pretas fizessem torre E8 imediatamente, seria possível pensar num lance como um cavalo G5, já atacando esse ponto, que é um ponto bem vulnerável das pretas. Então veio H6. E agora cavalo de BD2, essa é a casa natural para desenvolver o cavalo das brancas, torre E8, e agora o Kramnik ele faz uma manobra típica dessa posição. Então esse é um segundo momento que eu quero que você preste atenção, pois no estudo de aberturas junto com o meio-jogo, é importante que você preste atenção em manobras que se repetem. Então, nessa partida você vai ver que acontece essa manobra, na minha partida na sequência também, e nas partidas que você vai analisar na sua apostila de treinamento, você também vai perceber que essa é uma manobra muito comum nas posições da abertura italiana. Aqui, depois de torre E8, as brancas fazem cavalo F1, com o objetivo de poder passar esse cavalo para G3. As brancas estão pensando que em algum momento pode ser possível criar um ataque na ala do rei. Como o centro das brancas é um centro bem estável, então é possível pensar nesse tipo de ataque. Então a ideia é cavalo F1 e depois cavalo G3. Então aqui depois do lance cavalo F1,
as pretas seguiram com bispo E6 para poder trocar o bispo de B3. Esse bispo está muito bem colocado, essa é uma ideia típica das pretas. E aqui o Kramnik ele faz um lance bispo C2, com o objetivo de evitar essa troca dos bispos. Bom, e aqui é um outro momento importante. Como que as pretas vão criar contra-jogo nessa posição? Porque se o jogador de pretas ele não fizer nada, se ele jogar de uma maneira passiva, as brancas vão organizar as peças para começar um ataque na ala do rei. E eu quero te mostrar agora como que funciona esse ataque das brancas. Por exemplo, se as pretas jogassem com o lance dama E7 para desenvolver a dama e poder trazer a torre de A para D8. Então as brancas poderiam seguir com o cavalo G3, passando mais uma peça para a ala do rei. Vou te mostrar um plano bem característico aqui dessa posição. Então você já vai ter planos pro meio jogo, para essa transição da abertura para o meio jogo. Torre de A D8. E agora as brancas poderiam pensar em jogar, por exemplo, com cavalo H4 para levar esse cavalo para casa F5. As brancas vão passando cada vez mais as peças para a ala do rei. Também seria possível pensar em manobrar esse cavalo para casa H2, podendo assim levar a dama para F3 e o cavalo para G4. Mas aqui parece ainda mais forte cavalo H4, porque também tem a ideia de dama F3, só que o cavalo das brancas ele está chegando na casa F5. Então, digamos que as pretas façam D5 agora, tentando abrir o centro, tentando abrir a posição. Então, o branco poderia seguir com dama F3. Então, por exemplo, D por E4, D por E4. E aqui as pretas já enfrentam problemas sérios nessa posição, pois está chegando o cavalo F5 das brancas. E esse cavalo ele já vai criar várias ameaças diretas na posição, como por exemplo sacrifícios em G7 ou então em H6. Digamos que as pretas façam um lance como o B5, por exemplo. Já seria possível levar um cavalo para a casa F5 e não tem uma casa muito legal para colocar a dama. Se, por exemplo, leva a dama para F8, então já começa a surgir ideias como o sacrifício do cavalo em H6. Cavalo por H6, G por H6 e agora dama por F6, assim já ganhando material e conseguindo um ataque decisivo. Então essa é uma ideia bem típica de ataque das brancas na abertura italiana. E é isso que você pode usar nas suas partidas também. Se você buscar partidas de referência, você vai ver que é um ataque bem comum. Mas eu já tô te ensinando aqui, já tô te explicando para que acabando essa aula, você já possa usar na prática, já possa usar nas suas partidas. Bom, então sabendo disso, aqui o Anand jogou D5 direto, ele já quer abrir a posição. Ele quer tentar criar contra-jogo. Então, E toma D5, bispo por D5 e agora cavalo G3. O Kramnik ele continua com a ideia de jogar cavalo H4, levar o cavalo para F5 e pensando nisso, para o roque das pretas não ficar assim tão vulnerável, o Anand ele faz o lance bispo C5 para levar o bispo para casa F8 e assim ele vai ajudar na defesa da ala do rei. Então você percebe que aqui nós já passamos assim a fase do desenvolvimento na abertura, aqui a gente já está no meio jogo e eu quero te mostrar alguns pontos importantes desse meio jogo da italiana, porque esses temas eles vão se repetir na minha partida. Conforme você vai aprofundando no estudo de partidas de modelo, você vai vendo que é cada vez mais comum esses temas se repetirem nas suas partidas. Bom, então aqui depois do lance bispo C5, o Kramnik ele faz um lance muito forte nessa posição, que não é um lance simples, e eu só pude aprender esse tema típico da abertura italiana graças à análise dessa partida de modelo. Depois do lance bispo C5, que tem o objetivo de levar o bispo para F8 e ajudar na defesa da ala do rei, o Kramnik, ao invés de insistir no ataque na ala do rei, ele faz um outro lance. Ele faz aqui o lance B4 nessa posição. E qual é o plano dele com esse lance B4? Depois de bispo F8, ele vai seguir com A4 e o objetivo é poder colocar um bispo em B2 e fazer B5 e C4. Ele quer agora pressionar o peão de E5, que pode ser um alvo para o branco começar a atacar. Então é um plano bem sutil esse, que é difícil de encontrar durante a partida, mas eu tô te mostrando aqui que eu tinha uma referência. Então quando eu chegar na minha partida, você já vai conhecer a minha referência, que é essa partida do Kramnik contra o Anand. E aqui depois de G6, não dá para jogar o B5 direto,
porque as pretas fazem A tomar B5 e a torre de A1 ela está em defesa. Então seguiu o bispo B2 com a ameaça de B5 e C4, e isso faz com que as pretas sejam forçadas a jogar com B5, e isso enfraquece bastante a casa C5. Agora essa casa não pode ser defendida por peões. E daí o Kramnik faz o lance cavalo E4, que tem o objetivo de levar uma peça para a casa C5 em algum momento. Então esses são os temas mais importantes que eu queria te mostrar nessa partida, que é a minha partida de referência, a partida do Kramnik contra o Anand. O restante dessa partida você vai poder acompanhar na sua apostila de treinamento, você vai poder ver ainda mais temas típicos desse meio jogo, mas agora eu quero te mostrar a minha partida, que vai ficar claro como eu usei todas essas ideias típicas do meio jogo. Bom, então, vindo agora para minha partida, essa minha partida eu tava de brancas contra o grande mestre Everaldo Matsura, e então eu joguei o lance 1 E4, ele fez E5, cavalo F3, cavalo C6, então eu faço bispo C4, levando para a abertura italiana. Ele respondeu com bispo C5 e aqui eu faço D3. Eu quero jogar a mesma estrutura de peões que o Kramnik jogou contra o Anand. Então veio D6 e agora eu respondo com C3. Apesar de não ser a mesma ordem de lances, você percebe que a ideia é a mesma. Eu quero jogar aquela estrutura com os peões em C3, D3 e E4. Então ele seguiu com cavalo F6. Eu fiz roque, então A6, ele ameaça levar o cavalo para A5, assim pegando o par de bispos e deixando a casa A7 para o bispo. Então eu já levei o meu bispo para B3, eu sabia que a ameaça das pretas era essa, então por isso que eu perco esse tempo com o bispo, para não permitir o cavalo A5 dele. Ele fez H6, então torre E1, é a casa ideal para colocar a torre, então nessa partida minha, eu já sabia onde colocar as minhas peças, eu já sabia onde desenvolver cada uma das peças, eu sabia a disposição ideal das peças na abertura italiana. Então eu joguei com torre E1, segui o roque e agora eu faço H3. Então H3 é para evitar as ideias de cavalo G4 em algum momento. Então ele fez bispo E6, a ideia dele é poder trocar os bispos, como nós já vimos. E agora eu faço bispo C2, eu quero evitar essa troca do bispo de casas brancas. Você percebe que todas as minhas decisões até esse momento foram decisões muito fáceis, pois eu já tinha um modelo de como jogar essa posição. Então veio o bispo A7, cavalo BD2, e agora eu preparo a típica manobra da italiana de levar o cavalo para F1 e depois o cavalo para G3, já pensando em um possível ataque na ala do rei. Então aqui veio torre E8, cavalo F1 e o Matsura ele faz o lance D5, buscando assim um contrajogo no centro. Ele quer abrir a posição, sabendo que eu vou tentar atacar na ala do rei. Então eu joguei E toma D5, bispo toma D5 e agora cavalo G3, que é a manobra típica, levar o cavalo para G3. Ele faz dama D7 para controlar a casa F5. Então você percebe que aqui a posição ela já está diferente da partida do Kramnik com a Anand. Só que eu vou adaptar as ideias para a minha partida. É isso que vai acontecer na prática. Você vai ter as suas partidas de referência, você vai ter as suas partidas de modelo, mas você pode ter certeza que o seu adversário ele vai fazer algum lance diferente. Por isso que não adianta você decorar teoria, decorar lances, porque o seu adversário em algum momento vai mudar e você vai precisar tomar suas próprias decisões. E é aí que você vai usar o seu conhecimento de posições típicas, padrões que se repetem tanto na abertura quanto no meio jogo. Então aqui depois de dama D7, eu fiz cavalo H4 com a ideia de levar o cavalo para casa F5 e ele faz um lance bispo C5 para levar o bispo para F8 e ajudar assim na defesa da ala do rei. O bispo ele vai evitar aqueles sacrifícios que eu te mostrei, como um sacrifício em G7, um sacrifício em H6. Bom, e agora, o que fazer nessa posição de brancas? Eu sei que o bispo de F8 vai ajudar já na defesa da ala do rei. Qual o melhor plano para o branco?
E aqui eu confesso pra você que se eu não conhecesse a partida do Kramnik com a Nandi, dificilmente eu faria o lance que eu fiz nessa partida. Mas como eu conheço essa partida, eu já conhecia essa partida, aqui eu tomei uma decisão muito rápida fazendo o lance B4, com a ideia de poder jogar com A4 e B5 em algum momento, pressionando assim o peão de E5. Então eu não precisei criar absolutamente nada até esse momento. Eu apenas estava seguindo a minha partida de modelo. Eu estava seguindo a minha partida de referência. Então aqui depois de B5, depois de B4 com a ideia de B5, ele fez bispo F8, eu faço A4 e agora ele faz um lance B5 para já evitar as minhas ideias de fazer B5, só que assim ele enfraquece a casa C5. Então eu já levei o cavalo para E4, uma manobra que também foi feita na partida do Kramnik contra o Anand. Seguiu o cavalo por E4, D por E4, bispo E6, dama por D7, bispo por D7, e agora vai começar uma luta pela casa C5, que é uma casa que ficou fraca, e depois de bispo E3 veio o cavalo E7, e agora eu vou manobrar o meu cavalo que está em H4 para levar para a casa C5. Então eu segui com o cavalo F3, A toma B5, A toma B5 e agora cavalo D2 com o objetivo de levar esse cavalo para casa C5. E nessa posição o branco ele tem vantagem. Eu consegui ir melhorando a minha posição, fui melhorando a posição aos poucos e consegui ganhar uma boa partida utilizando as ideias da minha partida de referência, a minha partida de modelo. Então, essa partida também você vai encontrar ela até o final na sua apostila de treinamento da aula 1. E agora, eu espero que tenha ficado mais claro para você como que funciona esse estudo de aberturas, como que você vai entender o porquê de cada um dos lances, tanto na abertura quanto no meio-jogo, e é a sua vez de já colocar em prática essa abertura, a abertura italiana, certo? Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final da nossa primeira aula da Semana do Xadrez 2.0. Eu espero que você realmente tenha gostado e se essa aula ela fez diferença para você, deixe agora o seu comentário aqui abaixo me falando o que você achou da aula para que eu possa assim melhorar a sua experiência por aqui, beleza? E lembrando que o link para o seu e-book, a sua apostila da aula 1, ela também está aqui. Aqui abaixo você pode pegar o seu e-book, basta você entrar no grupo VIP lá do Telegram, beleza? E lembrando, amanhã às 19 horas nós teremos uma live para tirar todas as suas dúvidas. E seguindo o nosso plano dessa semana de treinamentos, na aula 2, que será liberada na quarta-feira, nós vamos falar sobre a segunda fase do jogo, o meio-jogo, beleza? Então, vamos encerrando por aqui e eu te espero lá.